Boa noite para você que está aqui com a gente, juntinho nessa noite tão especial na página do Facebook da Sou Gestão da Essência. A gente está muito feliz de ter você aqui junto com a gente para debater e discutir a respeito de vários assuntos que a gente tem conversado com vocês aí durante as últimas semanas. Não é isso mesmo? A gente fica bem feliz com a presença de vocês, não é isso, Cassiano? E começar o ano falando da gestão da essência, começar o ano falando de propósito, acho que nada melhor, né, Ana? Ah, com certeza, né? A gente... Isso aí, é um prazer enorme estar aqui junto com esses dois amigos e para poder dividir um pouquinho dessas ideias que a gente tem mirabolantes com vocês. A gente sabe que se você chegou até aqui e está assistindo a gente essa noite, é porque você tem acompanhado os últimos dias aí, a gente tem divulgado nas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, alguns videozinhos, a gente tem feito algumas perguntas para vocês a respeito de mudança, né? E quando a gente fala de mudança, proporcionar mudança na vida da gente de maneira efetiva, começou o ano, o que eu não estou satisfeito, o que aquilo que eu preciso mudar, como é que eu faço para mudar? Geralmente a gente fica bem angustiado com algumas questões. Nós três aqui já vivemos grandes mudanças nas nossas vidas, em vários setores das nossas vidas, né? Gerou medo, gerou expectativa, muitas vezes a gente ficou sem saber aonde se agarrar. Mas sobrevivemos e estamos aqui para dizer que é possível, não é isso, Cassiano? Altair, não é possível, Cassiano? Como é que foi a tua experiência aí? Exatamente isso. Tudo isso que a gente está tentando passar para vocês, que a gente criou a Soul pensando na dor que nós tivemos, né? Então, a dor que a gente sentiu fez com que a gente criasse uma grande empatia por quem está passando por essa mesma dificuldade. Eu mesmo tive uma crise existencial há anos atrás, onde eu me vi dentro da minha sala, depois de uma reunião, repensando em toda a minha vida, como é que eu vim parar aqui? Nada daquilo tinham sido escolhas conscientes que eu tinha feito, né? Então a vida foi indo, foi acontecendo e eu fui me agarrando às oportunidades que eu achei que eram interessantes para o que eu achava que era a minha carreira, e eu me vi num lugar que não era onde eu queria estar. Não tinha aquela sensação de pertencimento. Não tinha nada a ver comigo. E aí eu fui rever como é que eu fui parar naquele lugar. E aí, no meio dessa crise, me faltou inteligência emocional também. E eu me pedi demissão numa terça-feira, me separei na quinta. E aí tive um problema familiar também no mesmo final de semana, no final de semana seguinte, no domingo. E eu demorei muito tempo para me recuperar desse final de semana. Então é possível fazer essas transições, sim, se você vê que aquela posição que você está não é mais onde você gostaria de estar, não é mais quem você é. Mas como fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma programada? E é isso que nós estamos propondo a passar para as pessoas, né? É possível, mas não fazer isso de maneira afobada, fazer isso com programação que vai propiciar fechamento melhor no final. Transformar, né, proporcionar que a mudança aconteça na sua vida, mas com serenidade, com tranquilidade, com maturidade para essa mudança, né? Às vezes falta isso quando a gente está num momento de crise. Altair, como é que você vê esse processo, né? Porque mudar realmente é muito difícil para todos nós. E às vezes a gente se sente muito sozinho nesse processo de mudança, as angústias tomam conta da gente, a gente fica até meio constrangido de compartilhar isso com um amigo, com um chefe, com um familiar, porque são tantas dúvidas, tantas dores, e trazer isso para as relações interpessoais podem nos ajudar a atravessar esse processo de maneira mais serena? Ana, eu acho que esse é o grande caminho, né? Você, como o Cassiano traz, e algumas palavras que vocês utilizaram, né? A palavra crise, a palavra angústia, são palavras que vão acompanhando a gente nesse nosso dia a dia, nessa nossa rotina, principalmente no mundo hoje, que é um mundo extremamente complexo, com muitas possibilidades, muitas demandas e muitas exigências também. Então, esse fator do autoconhecimento, ele é essencial para esse processo e ele é possível. A gente usar uma frase meio clichê, né, que muita gente utiliza. Se é clichê é porque funciona. Né? Se é clichê é porque funciona. Mas quando a gente fala na palavra crise oriental, a gente tem a palavra oportunidade também, né? Ok, tudo bem, todas as crises a gente tem oportunidades, mas como que nós vamos vencer elas? E isso gera as grandes angústias, porque nós temos vários caminhos a trilhar. E quando a gente tem muitas possibilidades, isso gera angústia, e quando a gente tem que escolher, gera uma nova angústia, que é a angústia das escolhas. Nesse papel, aí, o papel do outro
é muito importante, porque para você escolher bem, dentro de todas essas possibilidades que nós temos, você tem que ter um mentor. O Zygmunt Bauman, que é um sociólogo importante no nosso século, do século XX, do século XXI, né? O Bauman, ele diz que hoje essa individualização que acontece gera muitas angústias para a gente, e ele usa uma frase que falta hoje o pai na cabeceira, falta aquela pessoa para nos guiar, falta aquela pessoa para a gente perguntar quando que nós tínhamos dúvidas, né? As relações hoje a gente vai individualizando por conta da tecnologia, por conta da volatilidade, as coisas são muito rápidas. A gente tá ligado todo mundo ao mesmo tempo, mas tudo ligado, sozinho, a gente em redes sociais, ligado com todo mundo, né? Desconectado. Desconectado, e aí a gente começa a ter vários insights de autoconhecimento, vários insights de que você consegue sozinho, você consegue até um certo ponto, que é a fase do autoconhecimento, e para isso você tem que ter planejamento, tem que ter ferramentas para isso, saber quem você é, saber quem são os teus potenciais. A próxima fase, que é a fase que, se a gente pegar a pirâmide de Maslow, que é a fase do topo, é o altruísmo. E o que é o altruísmo? É a gente voltar na nossa essência humana. E a essência humana o que é? É o coletivo. Então, quando você tem um líder e que você confia, quando você tem um amigo que você confia, quando você tem um pai, uma mãe que você confia, uma avó, referências, irmãos, ou seja, referências, eles são os mentores para diminuir essa angústia no momento de crise. Só que o primeiro passo é se autoconhecer, é saber quais são as suas potências e quais são as suas vulnerabilidades, para a gente poder explorar as potências. Também ocorre, eu acredito, é uma opinião, né, minha, mas às vezes a gente vai buscar cursos que vão mexer com as nossas vulnerabilidades. Vão aparecer sombras, a gente vai sair correndo. A gente vai lidar com os nossos pontos fracos, mas a gente tem assim, no nosso eu, 20%, 30% são vulnerabilidades. E a gente começa a enxergar só as vulnerabilidades. Isso é um pouco da característica da nossa sociedade ocidental, que é acelerada e criado para isso, né? Isso não aí, pode Ana. ter fraqueza. Não podemos ter fraqueza, não podemos chorar, o menino não chora. Só que nós temos 80%. Não, você tem que ser autossuficiente. Autossuficiente. Esse é o grande ponto. Agora, quando eu começo a enxergar as minhas competências, eu começo a tirar essa neblina que tem. Né? A gente começa a entender as nossas competências, fica mais fácil para a gente ter esse caminho de você encontrar o seu propósito. Mas para isso você precisa de ferramentas, você precisa de um mentor do lado, para depois o próximo passo é o viver coletivo. O que vocês estavam falando de não poder errar é um absurdo, né? Se você pegar, por exemplo, um trainee. O trainee é o cara que está no começo de carreira. É o cara que está entrando numa empresa para errar, porque a gente aprende testando o que não dá certo. Só que o cara passa por uma seleção enorme, ele é contratado porque ele é o cara, e se ele é o cara, não pode cometer erro. O que acontece? Ele vai jogando, se ele cometer o erro, ele vai jogar para baixo do tapete. E aí ele não cresce, não aprende com os próprios erros, as empresas fingem que ele não está errando, e ninguém está ganhando nisso, né? Aliás, essa questão do não poder errar, me lembra que, por exemplo, o meu caso particular, que passei os meus últimos 20 anos de carreira numa empresa sólida, numa carreira sólida, etc e tal, e quando eu tive essa vontade de, puxa, isso não faz mais sentido para mim, eu quero usar a minha comunicação de outra maneira, de maneira mais efetiva, estou muito agradecida, muito grata a esse momento, a essa empresa, etc, mas eu quero fazer outra coisa da minha vida. O não poder errar naquela altura, porque assim, a gente já não é mais muito jovem aqui, né? Vamos colocar os 40 a mais, que talvez seja a faixa etária desse público que está assistindo a gente. Fazer uma mudança nessa época da nossa vida, em que a gente já estabeleceu uma série de compromissos, inclusive compromissos financeiros, né? Muitos de nós nessa idade já têm família, têm filhos em idade escolar. Então fazer uma mudança, seja ela no setor afetivo, um matrimônio, mudar um casamento, terminar um casamento ou um novo casamento, mudar de uma empresa, mudança de carreira, mudança de cidade, mudança de estilo de vida, qualquer mudança nessa fase nos traz o medo de não poder errar.
né? É angústia, né? Essa angústia de não poder errar, cara, não tenho mais tempo para voltar atrás. E muitos de nós acabam ficando paralisado. Fica refém daquela situação, E acontece muito da pessoa, aí quando no final, né, dessa parte do trabalho, quando está se aposentando, aí ele se aposenta e fala, não, agora eu tenho tempo para fazer o que eu gosto. Ele teve 65 anos medíocres para começar a querer viver com 70 anos de idade. É completamente fora do que a gente pensaria que seria o normal, né? E a gente vai sendo levado por isso. O Altair comentou dos cursos que a gente vai entrando para tentar se conhecer, e uma coisa que também gerou muita dor quando eu fui procurar entender quem eu era, e é algo que a gente tenta fazer na Soul, né, e a gente proporciona isso para as pessoas que trabalham com a gente, é que aqui a gente não faz só o autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, e agora, o que eu faço com isso? A prática, né? Ótimo, então eu sou assim, eu tenho essa característica, eu tenho essa habilidade, e o que eu faço com isso? O nosso trabalho também é esse, é ótimo. Então você tem tudo isso, onde é que a gente vai direcionar? Quais são as oportunidades que você pode ter utilizando quem você é e a tua essência, o teu propósito? O grande ponto assim, dessa questão da mudança, tem 2 pontos que a gente tem que analisar, né? O primeiro ponto é o nosso tempo de vida, né? A gente falar de 40 anos, né? A gente numa faixa etária de 40, 45 anos, você mudar a sua vida há 20 anos atrás, há pouco tempo atrás, 20 anos atrás, as pessoas falam assim, nossa, mas como que você não tem ainda a tua vida estabilizada, todo esse processo? Mas porque as pessoas, né, há 30, 40 anos atrás, elas tinham uma média de vida de 65 a 70 anos. Então, mesmo que vivesse um pouco mais, ele já estava senhor. Hoje, se a gente pegar a média de vida hoje da nossa sociedade, é uma média de vida que a gente chegou na metade do caminho. E ele está com 70, 80 anos de idade, bem fisicamente, e a gente tem que trabalhando. Isso aí, e a gente tem que pensar da seguinte forma: se nós estamos na metade da vida agora, o que nós aprendemos que nós vamos utilizar daqui para frente? Ontem meu filho fez uma pergunta no carro assim: pai, se você pudesse voltar ao tempo, o que você mudaria, né? E eu não sabia responder. Por mais que eu tenha assim aspectos da minha vida que eu assim, não, se eu tivesse tido essa experiência anterior, eu não teria tomado essa decisão. Só que aquele cara que estava dirigindo o carro ontem, quando o filho fez a pergunta, só é o que ele é por essas tomadas de decisão. Então, provavelmente é que nem aquele filme Efeito Borboleta. Você muda alguma coisinha do teu passado, você não vai ser quem você é hoje. O cenário não vai ser esse. E o segundo ponto é até para as pessoas que têm, a gente fala a gestão da essência. A gestão da essência, ela é para o jovem, a gestão da essência é para o adolescente, a gestão da essência é para o adulto, a gestão de essência são para todos. Eu estava conversando com um gestor de uma empresa, agora no final do ano, e a gente estava almoçando, batendo um papo, e ele falou assim, olha, eu me aposentei. Eu tenho 35 anos de casa, me aposentei, fui para casa, pensei, agora eu vou curtir minha aposentadoria. No 3º mês, eu estava arrebentado, psicologicamente arrebentado, porque, assim, na primeira semana você pega, você curte, no primeiro mês você viaja com a tua esposa, depois você começa a sair, e você vê que aquela tua rotina não faz parte de você. Porque nós somos seres produtivos, né? Isso. O que aconteceu com ele? Ele se aposentou e virou consultor. E aí ele virou para mim e falou assim, Altair, se eu tivesse um hobby, se eu tivesse investido em um hobby, com as competências que eu tenho, eu teria me aposentado e não voltaria mais para a empresa. Porque o que é o hobby? Aí eu pergunto às vezes para alguns alunos em pós-graduação, né? Qual que é o teu hobby? Ah, meu hobby é passar o final de semana com a família. Não, isso não é hobby. Isso é vida familiar. Qual é o teu hobby? É marcenaria, você gosta de é fazer, música. o quê? Ah, eu gosto de ser fotógrafo. Porque se ele tivesse investido nesse hobby de fotografia, hoje ele falaria assim, cara, eu sou aposentado, montei um estúdio de fotografia na minha casa, tiro foto da família, tiro foto dos amigos, viajo. Ou seja, encontrar alguma coisa que tenha a ver com você também. Então a gestão da essência, o propósito de vida, ele não é só trabalho. A gente tem que lembrar que 8 horas da nossa vida, às vezes 10, às vezes 12, são trabalho. 18, 20. Mas quem você é? Porque você só vai conseguir ser altruísta, você só vai conseguir viver um coletivo melhor se você saber quem você é. E você não é trabalho.
Você é uma pessoa que às vezes o teu hobby pode ser brigadeiro. Quando você se aposenta, você resolve abrir uma empresa de brigadeiro. E você é feliz trabalhando, você é feliz aposentado, e você também é feliz fazendo o brigadeiro. E quanto antes você descobrir isso, talvez você possa fazer essa transição e não esperar você se aposentar para fazê-lo, né? Pode continuar trabalhando e levar paralelamente o brigadeiro. O seu se hobby, você tiver essa consciência, marcenaria, né? o Paulinho da Viola, se você assistir o documentário sobre a vida dele, é fantástico, porque ele é músico e tem uma marcenaria. Mas não é marcenaria, é para móveis para que ele faz para a filha, para um amigo, não para que ele sai para vender. Então, o momento que ele não está no estúdio gravando, que ele não está fazendo show, ele está no fundo da casa dele, fazendo uma mesa para a filha, fazendo um móvel para um amigo. Então, é essa a questão. Por quê? Porque ele achou essa competência nele, essa competência do trabalho manual. E quando é algo que você gosta, normalmente você vai ter mais prazer em estudar sobre aquilo, em desenvolver sobre aquilo. Muitas vezes a pessoa está lá dentro de um trabalho que não tem nada a ver com ele. E aí para ele se desenvolver, inclusive profissionalmente, é um tormento, porque ele vai ter que estudar, vai ter que ficar se atualizando sobre coisas que não são do interesse real dele, né? Então, quanto mais você conseguir se aproximar desse hobby e transformar nele na sua vida, é mais provável que você tenha, inclusive, sucesso com aquele hobby. Porque eu entendo que isso acaba impactando não só na questão da sua vida profissional, como você bem colocou aqui, mas a partir do momento que você entra no processo de autoconhecimento, se entende na essência, o impacto de você saber quem você é, o que você gosta e como você lida com isso na sua vida, ele acaba sendo transferido para a relação familiar, para a relação afetiva, para a relação das amizades. Né? Se você está bem, você está bem em todos os ambientes. Ana, contar uma história para vocês aqui, né? Quando nós estávamos definindo o nome desse projeto, a gente já sabia que era Gestão da Essência, né? Engraçado que o projeto veio antes da empresa, né? A gente pensou no... Gestão da Essência, como que a gente faz para gerenciar, porque essas eram as dificuldades que nós tínhamos. Se a gente tivesse montado um projeto chamado Work, Gestão da Essência, aí a gente estaria falando da tua vida profissional, o que você quer para a tua vida profissional, como que você faz para ganhar um aumento, como que você faz para ganhar destaque dentro da tua empresa. O nome Soul, que ele vem da junção da alma e do ser, né? Aqui a gente está falando do ser humano. Eu acho que essa é a grande questão. Não é você trazer ferramentas para você sair do ponto A, sair do ponto A e ir para o ponto B da sua carreira. Mas é tentar conectar com a sua essência o que você pode fazer para que na tua rotina, tanto no trabalho, na tua rotina com a tua família, na rotina quando você está com você, andando sozinho dentro da tua casa, você tenha momentos de felicidade. Não que você seja 100% feliz. Nunca somos 100%. Né? Porque isso não existe. Mas que você consiga viver esses ciclos da vida de felicidade, esses ciclos de vida que a gente tem alguns problemas para lidar, porque isso é o viver, isso é desde a época das cavernas, e é assim, né? Que a gente vai aprendendo. É assim que a gente vai evoluindo, né? A preocupação antigamente era fugir de animal, não comer fruta envenenada e poder dar calor para a família e viver lá até seus 20 e poucos, 30 anos, né? Olha lá. Isso aí estava ótimo. Hoje não, hoje a gente também pensa nisso, né? Como que eu faço para não comer uma comida que não me faça mal? Como que eu faço para curtir esse processo de essência? E aí que está o ponto. O quanto que nós, quando a gente fala assim, você está feliz no teu trabalho? Não, eu não me sinto realizado no trabalho, não me sinto realizado na minha vida profissional. Qual que é a conexão que você está fazendo com as suas competências, com o seu propósito, com a tua essência? Você consegue enxergar qual que é o teu propósito? Porque às vezes o propósito de uma pessoa pode ser assim, cara, vou largar a empresa que eu trabalhava, que era uma empresa sólida, tudo, cara, e vou vender sanduíche natural na praia. Porque lá eu vou ter mais momentos ao ar livre, faz parte do meu propósito, faz parte da minha essência, e mesmo eu ganhando menos, eu vou ser feliz porque eu vou estar ensinando meu filho a surfar, vou estar ensinando meu filho a ter novos valores na vida, ou seja, é a completude do ser. Eu acho que essa é a questão, você buscar a completude do ser. Só que a completude do ser, esse autoconhecimento é fundamental, porque eu só me sinto completo quando nós estamos juntos. Eu fazer uma live aqui sem vocês, cara, é muito desperdício de energias boas que nós podemos utilizar. Divagando. Porque o ser humano, ele é isso. O ser humano, ele se sente, mesmo tendo problemas financeiros, se a gente ficar em volta de uma fogueira, conversando,
debatendo, falando, aquilo nos completa mais. Esse é o grande ponto da Soul. É quem você é na gestão da sua essência, como que você, num final de semana, por exemplo, no workshop, ou curtindo a gente nos nossos textos, quais são as reflexões que eu tenho para fazer essa conexão com o ser. Quer complementar alguma coisa? Eu preciso complementar uma enciclopédia dessa? Eu sei que você fosse falar alguma coisa. Me veio à cabeça aqui uma questão. Por conta até da minha profissão, eu sou jornalista, né? Eu conheci muita gente, trabalhei com muita gente, né? E tenho um ciclo de amigos, digamos, extenso, né? E tenho percebido que por mais que todo mundo, à medida que eu vou falando da Soul, à medida que eu vou dizendo o que a gente faz, que é como a gente está fazendo aqui, muita gente diz, nossa, é muito legal, é muito bacana, não, é realmente, olha, legal, precisamos ter esse tipo de pensadores, de pessoas com essa proposta no mundo. Mas todos eles, invariavelmente, boa parte deles voltam ao seguinte, mas não é um pouco utopia? Será que é fácil fazer, é tão fácil assim fazer essa mudança como você está dizendo, né? Eu percebo que existe uma cobrança muito grande no sentido de seguir um padrão imposto pela sociedade e que se você não estiver dentro daquele roteiro, ou seja, se você não for quem você diz que é nas redes sociais, se você não for aquele cargo que você tem, se você não for aquele carro que você tem, e tudo isso que a gente já sabe que a sociedade ocidental cobra da gente, você não tem um valor. E é justamente o contrário que a Soul faz. A Soul vem dizer que você não é nada disso, não é o carro, não é o cargo, né? Não é... O Altair vai poder explicar isso bem, porque ele vai falar do Ballmer, do Sociedade Líquida. Só que é curioso, como vocês dois conhecem essa história, mas talvez o pessoal que esteja ouvindo não sabe, que a gente se pega justamente nessas coisas que não são a gente, né? Foi exatamente o que você falou. Nessa experiência que eu tive, eu fui fazendo treinamentos de autoconhecimento, cursos, e muitas coisas eu entendi, mas outras coisas não faziam sentido ainda para mim. E é curioso porque eu conto essas coisas nas palestras do pessoal. Essa história é maravilhosa. O pessoal fica, né, acha curioso, que eu descobri quem eu não era no Tinder. Uhum. Porque lá é justamente isso, as pessoas, eu sou tal coisa, de tal empresa, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu aconteço isso. Que é uma relação superficial, exato. De um primeiro encontro, e mas vai eliminar ou não um candidato. Não, mas você mesmo veste essa máscara. Porque quando eu entrei no Tinder, eu tinha, como contei, toda essa desgraça aconteceu na mesma semana. Eu tinha me saído do emprego, eu tinha me separado, então saí do emprego na terça, me separei na quinta, na sexta eu vendi minha moto, que bem ou não é uma identidade sua também, né? Faz você se conectar a um certo grupo. E demorei um bom tempo para tentar me recuperar dessa semana, e depois, sei lá, 6 meses, 1 ano, eu fui querer conhecer alguém. Mas ainda estava nesse processo, né? Eu ainda não tinha um emprego fixo, formal, eu ainda não tinha comprado a moto, eu não tinha mais um relacionamento. E aí quando eu entrei no Tinder, as pessoas perguntavam, o que você faz? O que você faz, né? Eu falava, meu Deus, o que eu faço? Eu não faço nada. Aí eu fui obrigado a olhar para dentro de mim mesmo, né? E aí eu falei, não, eu faço um monte de coisa. Eu cozinho, eu gosto de correr, eu estava fazendo... maratona naquela época, então eu gosto de correr, eu adoro viajar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Eu fui obrigado a olhar dentro de mim mesmo, porque eu não era mais diretor de tal lugar, eu não era mais o marido de tal pessoa, eu não era mais o cara da moto, da motocicleta, eu não tinha mais esses acessórios onde eu achava que eu era aquilo. Fui obrigado a olhar dentro de mim mesmo e falar quem eu era. E é curioso que as pessoas, depois de meia hora dizendo quem eu era, a pessoa, tá, mas daí, você trabalha com o quê? Como? E essa pergunta não é só do Tinder, né? É de toda uma sociedade. E a gente mesmo se veste dessa máscara e a gente acha que a gente é aquilo tudo que não é. E aí, como é que faz, Altair, quando a gente descobre que a gente não é a máscara que a gente inventou pra que a sociedade está obrigando a gente. Quais das máscaras, né? Porque não é uma só. Porque tem uma em cada lugar, né? A gente, nós temos uma tendência, né, de buscar a aprovação do outro, né? Eu acho que acredito que nos orientais seja um pouco mais fraco isso, mas faz parte que ele é um ser humano também.
Mas na nossa cultura ocidental, como você falou, Ana, existe essa questão do poder do desempenho, né, que o Byung traz. Ele tem um livro que eu acho fantástico chamado Burnout Society, que é a Sociedade do Cansaço, que ele discute as questões do trabalho, o que é a pessoa hoje, essa questão do desempenho, mas juntando um pouquinho com Bauman e também alguns outros autores, até autores que vêm trazendo isso na mídia de uma forma, trazendo conceitos que são um pouco complexos de uma forma simples, com uma genialidade, como Cortella, Karnal, Pondé, né? Então o Clovis, são pessoas, o próprio padre Fábio de Mello que traz, né? São sensacionais porque eles trazem assim todo esse complexo estudo que eles fizeram na vida deles, porque não é fácil estudar a área humana. Você tem que ter bagagem, né? Tem que ter bagagem, mas eles trazem de uma forma simples para as pessoas começarem a se questionar em relação a isso, né? Quando o Cortella escreve um livro falando assim, qual é a sua obra? Ele não está falando da sua obra do trabalho, está falando o que você está deixando, né? Será que não é triste a gente passar pelo mundo de hoje sem deixar uma marca, sem deixar um legado? Eu acho que essa é a grande questão. E por conta dessa construção desse legado, a gente vai buscando a aprovação das pessoas. Então a gente tem assim, na nossa família, a gente usa uma máscara, né? Na família da esposa, você usa outra máscara porque você tem que ter um outro comportamento. Aí no trabalho você tem que ter um outro comportamento, então você coloca outra máscara. Você sai do trabalho, você vai jogar futebol com seus amigos, aí é outra máscara. Então você vai utilizando essas máscaras para quê? Para você ser aceito pelas pessoas, para não criar atrito. Só que ao colocar essas máscaras, quando a gente se olha no espelho, qual delas está na minha frente agora? Se você perguntar para cada grupo desses quem é Altair, cada um vai descrever você de uma forma diferente. Vamos falar assim, o Altair tem essa característica, o Altair jogando futebol, nossa, ele grita, ele fala, ele briga com o pessoal. Aí algum aluno vai falar assim, mas não, o Altair... É outro Altair, não é o mesmo que eu tô pensando. Isso não é o Altair. Na família da minha esposa, o Altair é um cara mais quieto, né, observador. Na minha família eu sou o piadista, porque assim, as piadas que eu conto na minha família são aceitas pela minha família. Na família da minha esposa são piadas que não são bem aceitas, então assim, é melhor para não ter atrito de todos os lados, ficar mais comedido, então você vai usando isso, e na essência, eles conhecem quem? E quando você se olha no espelho, eu acho que a grande questão é quando você começa a olhar para você e não perceber os erros, né? Tem uma música do Kiko Zambianchi que é fantástica, né? Primeiros erros, né? Que você traz assim, se eu começasse, né? O resumo da música é essa, né? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e nos primeiros erros eu já fizesse parar de chover, seria só sol, né? Não sei. Mas com certeza não seria quem nós somos. Não, nós não seríamos o que nós somos, né? A correção do passado, nós não seríamos o que nós somos, porque o que nós somos no presente é a construção de erros e acertos do passado. Então, assim, a grande questão nesse processo na nossa sociedade é que a gente fica nessa superficialidade de aprovação, de se sentir aceito pelas pessoas. E aí uma coisa que até a gente, antes da que a gente estava conversando, né, antes do nosso live aqui, a gente estava trocando as ideias e batendo papo de forma totalmente informal, esse ano, assim, ano passado, um aprendizado que eu tive é falar não. Porque as coisas vinham e eu falava assim, não, eu tenho que fazer, porque imagine o que o cara vai pensar se eu não conseguir trazer isso. E isso foi minando energias da onde eram energias essenciais. Então assim, o falar não, olha, eu não posso fazer esse projeto agora, eu não tenho tempo para fazer essa entrega agora, tem que renegociar esse prazo. Na nossa sociedade, o falar não parece que é um pecado muito grande, principalmente no universo do trabalho. Você chegar para o teu líder e falar assim, olha, eu não consigo entregar na terça-feira, eu posso entregar na sexta? E seu líder fala assim, não, eu preciso na terça-feira, então eu não consigo fazer. E você está falando só de tempo, né? Isso se tiver uma capacidade que você não tem, inclusive, não vai falar, não vai falar nunca, né? Esse é o grande ponto da frustração. Quando você aceita demandas que você acha que tem capacidade. Que são demandas que você fala assim, não, eu vi alguém fazendo, eu acho que eu consigo fazer.
E aí, quando você entrega uma coisa que não está naquela qualidade que você sempre entregou, você fala assim, puta, eu poderia ter entregue melhor. E aquilo você fica remoendo naquele processo muito grande. Então, isso são ferramentas de encarar essa essência, né? As ferramentas de entender o quanto que eu estou me colocando numa rede social para as pessoas me curtirem e eu fico feliz com a curtida, ou quando realmente eu estou com algum problema, alguém me liga e fala assim, daí cara, quer vir aqui em casa para a gente bater um papo? Quer tomar um café? Vamos tomar um café? Vamos bater um papo? Porque a curtida, ele te dá aquela noção assim de assim, nossa, as pessoas estão curtindo quem eu sou. Mas quando você realmente precisa, o Bauman fala isso numa entrevista, se alguém quiser assistir uma entrevista fantástica, quando ele veio para a Feira Literária de Paraty, e ele dá uma entrevista e ele fala assim, amigos, eu tenho 4, 5. Agora seguidores eu tenho um monte. E a nossa vida se resume nesses seguidores, né? Então esse é o grande ponto, né? O quanto que eu faço essa conexão, essa relação com as pessoas de forma honesta, colocando realmente quem eu sou dentro para eu poder me enxergar sem as máscaras, né? Sim, a gente já está chegando no finalzinho da nossa conversa aqui, cada um aqui pode fazer as suas considerações gerais, mas eu queria dizer para quem está assistindo a gente que, embora tudo isso que a gente tenha colocado aqui e tenha trazido, inclusive, nossa, como essas coisas são difíceis, trabalhar com essas máscaras, com a pressão da sociedade, o medo da mudança, quem eu realmente sou, lidar com a minha sombra, com as minhas habilidades, enfim, para quem está assistindo a gente, às vezes está passando por esse momento de mudança que nos fragiliza, nos deixa realmente num estado muito sensível diante do a palavra angustiado, né? Angustiado diante do passo que vai dar ou não vai dar. Muitas vezes a pessoa fica paralisada tanto tempo sem dar o passo, a vida vai lá e empurra, dá o passinho para ela, porque o movimento precisa acontecer, né? Eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo a gente que sim, é possível. Apesar do cenário parecer assim um pouco caótico, talvez um pouco pesado, é possível fazer uma mudança, uma transição com as ferramentas corretas, com o pai de cabeceira, o seu mentor, o coach, as terapias, cursos, enfim. É possível fazer o que você quer fazer na sua vida de maneira serena, segura, transparente e madura. Nós passamos por isso. O Cassiano foi no rompante, né? Desistiu de tudo, numa semana a vida dele ficou caótica. Eu fiquei lá 2 anos, 3 anos, não vou, o que eu faço, o que eu não faço, fiquei lá paralisada. Você também teve as suas questões, né? Então, assim, porque cada um reage de uma forma. E no fim das contas a gente conseguiu, nos seus atropelos, encontrar caminhos, encontrar saídas. Então hoje a gente trabalha de certa forma nesse estado de flow, esse estado hoje a gente trabalha com essa felicidade de estar ligado ao nosso propósito, à nossa essência, né? Embora cada um de nós, com as nossas profissões diferentes, ainda lide no mercado com as profissões que a gente tem, com famílias complicadas e todos os problemas, hoje a gente se sente mais realizado, com menos angústia, porque a gente voltou para dentro o olhar, né? E começou a fazer esse trabalho realmente de quem eu sou, qual é a máscara que eu estou usando, qual é que me serve mais. Né? No final do mês, esse workshop que a gente vai fazer é justamente sobre isso, né? Então, no dia 25 e 26, para quem quiser participar desse workshop, que vai ter aqui em Curitiba, todas as experiências que nós tivemos e tudo que a gente precisava, tudo que faltou para a gente naquela época, a gente está colocando, né, nesse workshop que a gente acha que é importante, que vai ajudar a pessoa a superar esse momento. Então, aquilo que eu falei anteriormente, não é só você descobrir quem você é. Vai ter essa parte de você descobrir quem você é, um dia inteiro. O que eu faço com isso agora, e no final, o que eu faço com isso? Então, você vai sair desse workshop com um plano. Seja um plano de negócio, um plano de vida, vai depender, né, do que surgir do autoconhecimento. Mas você vai sair com um plano para você seguir. E aí vai ficar mais fácil. E lá também vai ter oportunidade, daí quem se inscrever vai acabar sabendo, de você ter um acompanhamento também desse plano, e aí vai ficar mais tranquila essa transição. Então tudo que a gente imaginou, todas as dores que nós tivemos, a gente tentou suprir nesse treinamento. Eu acho que o grande, isso que você falou, né, é essencial. Né? Tenho as dúvidas, estou angustiado, né? Começo de ano, fiz as listas e agora como que vai ser? 2019 vai ser diferente de 2020, tem jeito, tem solução,
todo esse processo ele pode ser construído. O que a gente tem que tomar cuidado são com alguns pontos que a nossa sociedade tende a nos puxar, né? Por exemplo, quando a gente fala que a sociedade ela é volátil, aquela questão do VUCA, né? Acelerada, volátil, ambígua, incerta, complexa, a gente tem que lembrar do Einstein quando o Einstein chega e fala assim: gênio é aquele que traz simplicidade no mundo complexo. Então, assim, a solução ela é mais simples. Exatamente. Viver é mais simples. O que a gente não pode cair é no erro assim de satanizar algumas questões, né? De que eu vou conseguir sozinho, né? Não consegue, porque o ser humano ele necessita do coletivo, ele precisa do outro. E o segundo ponto, assim, como que eu faço para usar isso de forma que não utilize tecnologias? Porque às vezes quando as pessoas falam assim, gestão da essência, propósito, não vai ter tecnologia e tal. Não, nós estamos aqui conversando com vocês com questões tecnológicas. Então, a tecnologia ela é necessária. A tecnologia fez alguém pegar uma pedra e transformar numa lança, e a gente começou a ser carnívoros, por exemplo, mudou a nossa estrutura cerebral e assim por diante. A tecnologia está aí. Eu acho que a grande questão são os valores e as ideias que as pessoas têm, né? A paixão humana e a tecnologia, ela é a mesma. Né? Em toda a sociedade, desde quando a gente começou, quando a gente virou Homo sapiens. A questão é as ideias que nós temos. As ideias, se as ideias são perversas e os valores são perversos, essas ideias perversas, esses valores perversos vão levar a gente para um extremismo. Se nós temos ideias positivas, se nós temos valores bons, genuínos, acho que essa é a palavra, ideias e valores genuínos, a gente vai ter uma sustentabilidade. Essa é a grande questão. A grande questão é que todos nós vamos morrer um dia. Fato. Né? E nós vamos olhar para trás, um pouco antes do último suspiro, e falar assim: que legado que nós deixamos? Esse é o grande ponto que eu aprendi, por exemplo, quando eu vivo cuidados paliativos. Né? Eu, profissional da saúde, quando eu começo a ter a ponte com cuidados paliativos, e a gente começa a ver as pessoas que estão sem a possibilidade de cura, ou em momentos muito próximos da terminalidade, elas começam a dar valor para alguns pontos que são mais simples, alguns pontos que são mais genuínos, e buscam essa essência, esse propósito nos momentos finais. Tem várias pesquisas né? que tratam então, nesse momento a gente pega. Nós temos uma novela numa rede aí falando sobre o assunto. Nós temos um livro muito bom da Ana Quintana, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, né? Porque entender esse processo, por que a gente tem que esperar chegar nesse momento final para pensar no nosso legado? Eu acho que é o presente, né? O presente já tem esse nome, mais um clichê, mas o presente já tem esse nome, presente. É uma coisa que é dado pra gente e a gente tem que... Esse é o caminho. Há uma solução, há ferramentas, há um workshop dia 25 e 26 aqui em Curitiba, tem ferramentas para isso, tem reflexões para isso, só que a gente não pode esquecer que a tecnologia nos ajuda muito nesse processo e nós não podemos satanizar a simplicidade da vida. A vida não é redes sociais. Um pouco da nossa vida é rede social. A vida é isso aqui que a gente está fazendo aqui através da tecnologia, tentando conectar pessoas para a gente tentar entender o nosso propósito e começar a construir o nosso legado. Muito bem. Então, exatamente com essa ideia, eu quero convidar então você a acessar a nossa página na internet, a sougestãodaessência.com.br, também as nossas redes sociais. Você já está aqui no Facebook, a gente também tem uma página no Instagram. Lá você vai encontrar mais informações sobre a gente, sobre a Soul, vai encontrar um pouquinho da nossa história e também informações a respeito do workshop. Agora, Ana, a gente vai para a segunda fase, que é a fase de tirar as dúvidas. Então, o pessoal que está mandando perguntas, questões, mensagens para a gente vai ter esse tempinho agora para poder responder essas questões de vocês. O Altair, infelizmente, não vai poder estar com a gente nessa segunda fase. Então, o Altair, se puder se despedir da turma aí. Pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando e fazendo essa grande onda aqui em relação ao propósito, à essência, ao legado. Então, eu não vou estar no live agora, infelizmente, mas deixem também as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários
que logo em seguida, assim, eu chegando, já respondo as dúvidas. Se o pessoal pedir, se quiser referências, pode colocar lá que eu vou respondendo vocês. Nós temos a página da Soul, também no LinkedIn também. Então, sim, muito importante. né, façam perguntas lá, a gente vai respondendo. Esse ano a gente vai estar colocando bastante textos lá para estar contribuindo e compartilhando aí para esse propósito de vida de vocês. Então, pessoal, 2 minutinhos só para a gente, tecnicamente, aqui o Altair sair, tirar o microfone, e aí a gente já estamos voltando, eu e a Ana, para responder as questões que estão enviando para a gente, tá ok? Já. Então, pessoal, estamos ao vivo novamente. Desculpa. Aí a gente teve um probleminha técnico, né? Durante a saída do Altair aqui do estúdio. Enfim, mas voltamos. Estamos no ar aqui cheio de perguntas, né? Várias pessoas abriram salas de bate-papo, né? Que legal, bastante interação. Vieram bastante questões aqui pra gente. Cassiano, se quiser começar com a questão que a Tatiele trouxe pra gente aqui logo no início, ela queria saber se necessariamente a gente precisa fazer do hobby uma profissão no futuro, né? Quando a gente abordou a questão do hobby. O que você acha? Não precisa. Não precisa ser no futuro, pode ser no presente, não precisa necessariamente transformar o teu hobby numa profissão. Na verdade, você vai fazer o que você quiser da tua vida. Eu acho que seria o ideal. Eu gostaria de aquela coisa que eu gosto de fazer, aquela coisa que eu sinto prazer em fazer. Poder ganhar dinheiro com isso, dinheiro aquilo, família, exato. claro. E aquilo se tornar, aumentar de tamanho dentro da minha vida. Eu acho que seria interessante. Eu gostaria. E quanto antes pudesse fazer isso, melhor. Os orientais no Japão têm uma filosofia chamada Ikigai, que seria como se fosse o propósito deles. Então eles, desde que eles nascem, eles já, por causa da família, isso vem de Okinawa, que é uma ilha pequena, então elas já têm aquela dia a dia que vai levando eles para o que vai acabar sendo a vida inteira. E eles unem então o que eles amam fazer com o que eles têm habilidade de fazer, com o que eles podem ganhar dinheiro e ajudar na sociedade. O Altair falou muito, né, antes, no outro bloco, do você fazer algo e compartilhar isso com o mundo, né? De volta pra sociedade. Então, se você conseguir fazer isso o mais rápido possível, é uma boa. Mas nós ocidentais aqui nos batemos um pouquinho com esse caminho, né? Nos batemos. Mas é bom ter um exemplo para poder seguir, né? É verdade. Então, assim, você vê quais são as suas habilidades. No workshop a gente vai abordar isso também. Então, descobrir quais são as suas habilidades, o que você consegue fazer. E você trabalhar para ganhar dinheiro com isso e tornar a sociedade melhor. E o legal é que a ferramenta, como a Altair disse aqui há pouco, pode trazer essa consciência de que a gente precisa focar naquilo que é a nossa habilidade mesmo, né? Porque normalmente a gente acaba focando naquilo que a gente tem dificuldade, quer melhorar aquilo que tem dificuldade. Quando a gente reforça o reforço positivo naquilo que a gente tem de bom, a gente acaba tendo sucesso de maneira até mais rápida, eu diria, né? Tem uma outra pergunta aqui. Tem uma pessoa que participou aqui da nossa live e ela está me perguntando o seguinte: Ana, você sentiu muito medo e muita dificuldade de encontrar caminhos depois que fez a mudança da transição de carreira? Assim, não tem como não sentir medo, né, Cassiana? Acho que o medo faz parte, né, nosso instinto, toda mudança provoca um incômodo, né? E, lógico, a gente fica num período muito perdido. Qual foi a minha dificuldade na época em que eu procurei fazer a minha transição de carreira? E não foi só uma transição de carreira. A crise era muito maior. Várias coisas eu queria mudar na minha vida naquela época. A carreira era uma delas. Mas quando eu fui buscar no mercado, na internet, nos cursos, nas estudos de aprimoramento, eu encontrava muita coisa segmentada. Então, assim, tinha muita empresa que estava segmentada para a área de carreira, de liderança, de coaching, de mentoria, como tem até hoje, né? Mas tudo espalhado, né? Tudo espalhado. Então, era gente que era focada só na mudança, na transição de carreira. Aí você queria trabalhar os aspectos emocionais, os aspectos de relação, os aspectos afetivos, tudo aquilo que abordava aquele momento de segurança. Aí ia para terapia, a convencional, as integrativas, as alternativas. Quer dizer, eu fui buscando caminhos em vários segmentos distintos que ofereciam esse tipo de
acolhimento para um momento tão difícil. Na minha época, quando isso aconteceu, não existia Soul. E eu acho que essa é a grande sacada da Soul, né? É unir todas essas estruturas e ferramentas para que quem está passando por um momento de mudança possa encontrar num lugar só todo esse amparo, né? Então... É aquilo que eu falei no outro bloco também, né? O grande diferencial que eu acho que é da Soul foi a gente fazer todo o produto, todo o workshop, as palestras, pensando na dor que a gente sentiu. Então, quais foram as dificuldades? O que iria me ajudar? Aquela coisa que ele falou, tá, me conheci, e o que eu faço com isso? O que eu faço com isso agora? Então, em vez de ficar procurando várias alternativas e vários profissionais diferentes em vários espaços diferentes, unir tudo isso num lugar só. Então, primeira parte é autoconhecimento, é ver quem a gente está dentro desse mundo maluco, como o Walter falou, então qual é a minha posição aqui, e depois plano e dar sequência. Execução do plano. Né? Isso acontece lá no nosso workshop. Considerar assim, já vou explicar um pouco mais sobre isso, que já estão me perguntando aqui a esse respeito. Estão perguntando para mim, não sei se parece para todo mundo, gente, porque as pessoas compartilharam, abriram outras salas, e aí as pessoas ficam perguntando das salas. É até meio ruim de conseguir se achar aqui, um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas perguntando para mim, se lá atrás, quando eu fiz essa mudança, nesse rompante que eu joguei tudo para cima, se eu faria hoje diferente. Eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu podia com aquelas ferramentas que eu tinha naquele momento. Com aquele conhecimento que eu tinha naquele momento. Com aquelas habilidades que eu tinha naquele momento. Com aquela inteligência emocional que eu tinha naquele momento, eu tomei a melhor decisão que eu podia. Hoje eu tomaria outra decisão. Hoje eu faria diferente. Já é outro entendimento, outra maturidade, né? Exato. Se a gente pudesse, no momento de crise, já está adiantado no aprendizado. E quando eu fui procurar uma saída, eu não achei. Quem sabe, se a pessoa estiver passando por essa dificuldade de passar por essa live agora, né? Passar por esse vídeo, quem sabe, não na live, mas amanhã ou depois, quando estiver reprisando, né? Cruzar com a Soul por aí e falar, puxa, esse pessoal que eu estava precisando. E aí, estaremos aqui para ajudar. Claro. O que mais? Acho que deu uma perguntinha aí agora específica sobre o workshop. Sobre o workshop. Informações sobre o workshop. Então, primeira parte, autoconhecimento. O que a gente espera até lá? É um bônus, inclusive, que a gente vai dar para o pessoal. Logo que você faz o cadastro, você, logo pouco tempo depois, você recebeu um e-mail com várias perguntas. Se o pessoal não sabe, é um assessment. É um questionário que vai fazer um teste de personalidade. Sim. Então vários profissionais fazem esse tipo de teste e cobram lá R$300, até R$500, eu já vi gente cobrando por isso. Isso vai de graça para ela. Então, para quem fizer o workshop. Só faz a inscrição, recebe por e-mail e vai responder as perguntas lá no e-mail dela. Isso chega pra gente e no primeiro dia, no sábado de manhã, primeira coisa pessoal, tá aqui quem vocês são e quais são as suas habilidades, como é que a gente vai lidar com isso então agora durante o dia inteiro. Então, primeiro dia do autoconhecimento, já com essa ferramenta na mão, sem custo nenhum. Depois disso, dentro do mundo que nós vivemos agora, quais são as oportunidades, quem sou eu, o que eu gosto de fazer, quais são as habilidades que eu tenho para fazer isso que eu gosto de fazer, eu consigo ganhar dinheiro, ter uma profissão. Como é que é isso no mundo que está à minha volta, dentro da minha estrutura, né? E aí já começa a programar, dentro de tudo isso, a segunda parte do segundo dia, que é a materialização disso tudo. Então, não adianta, isso acontece muito, desculpa te cortar, eu que fiz muitos cursos de workshop por aí, sentia muito isso, era informação, e às vezes eu faço o que com isso agora, né? Fica uma sensação assim de abandono. Exato. E a ideia da SOA é justamente dizer para as pessoas, ok, agora a gente mexeu naquilo que estava difícil de entender, chegamos a uma conclusão, mas tem técnica para fazer isso funcionar. Exatamente. Então, segundo dia é a materialização disso tudo e a pessoa vai montar um plano de como botar tudo isso em prática. Plano de ação mesmo, Plano mesmo. Com metas. O pessoal vai sair lá com o papelzinho, passo a passo, tem que fazer isso, tem que procurar esse curso, tem que ver esse tipo de empreendedorismo. Passo a passo o que tem que fazer.
Ele vai ter oportunidade também, inclusive, e aí lá dentro do curso a gente vai mostrar como é que isso funciona, de ter alguém acompanhando o passo a passo dele. É como uma academia, né? Você vai lá, faz a inscrição, sai lá o roteiro para ele fazer os exercícios, mas se ele quiser, tem um profissional que pode acompanhar ele, um personal training, para seguir, para ele poder chegar naqueles objetivos mais facilmente. No nosso caso, uma mentoria. Como se fosse uma mentoria. Então isso vai ter lá dentro também. Preço disso, pessoal, muita gente perguntando aqui também. Qual é o valor? Qual é o valor? O preço é o seguinte, pessoal. Entrem lá, mandem uma mensagem pra gente no Messenger, perguntando qual é o valor, que vocês têm realmente interesse. E aí, assim, eu não tinha nem combinado isso, eu vou soltar já aqui. Mas eu acho que tem que dar um bônus pra galera que ficou com a gente até agora, hein? A gente tinha comentado de fazer algo sobre assim, e eu fiquei pensando, 10 pessoas, as 10 primeiras pessoas que entrarem, perguntarem o valor, e o valor, gente, assim, lembra que eu falei que só o assessment custava 200, 300 reais? Assim, isso a gente vai dar de graça. Um curso desse, presencial, não é algo que o pessoal vai fazer online. Eu mesmo já fiz mais de R$1.000. É menos de R$1.000. Já é menos de R$1.000. desconto para os 10 primeiros que se inscreveram. Não, sem o desconto já é menos de R$1.000. Se você fizer à vista, é menos de R$500. Já é. Então, os 10 primeiros que demonstraram interesse e quiserem fechar o negócio, os 10 primeiros eu vou dar o valor à vista no prazo. Então, a pessoa vai conseguir dividir, é menos de R$500, gente, pelo amor de Deus. Dividir isso em vezes ainda, para ter o final de semana com a gente e sair com um plano para poder seguir na vida dela. Se você olhar para o benefício que isso traz na vida, né? Você poder ter ferramentas, ter caminho, apontamentos, né? Mergulho dentro de si para poder fazer a mudança que você quer fazer. Você está procurando fazer, né? Eu gostaria muito se eu tivesse dado de cara com isso quando eu tive essa minha crise lá atrás. É verdade. Bom, gente, então a gente está chegando aqui agora no fim da live. Ainda tem mais uma pergunta, Cassiano? Você quer Tem uma pergunta interessante aqui. Comentaram aqui, tentaram entrar no site da Soul e parece que você passou um site que não é o nosso. Não passei? Falaram que você passou errado. É verdade. Assim que eu falei, eu me lembrei. Eu falei sougestãodaessência.com.br. Na verdade, o nosso site é gestãodaessência.com.br. Não tem o Soul. Agora, nas redes sociais, sim. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube... Sou Gestão da Essência. Exatamente. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Olha aqui para mim. Também o que ficar de questão, a gente vai respondendo para você, né? Pode mandar pelo Messenger, a gente responde depois da live. O vídeo vai ficar disponível na nossa página no YouTube. Pode ir perguntando, a gente vai respondendo. Não vamos se alongar muito aqui, porque fica cansativo pro pessoal. Isso. Então, a gente queria agradecer de verdade, do fundo do coração, para você que ficou com a gente até agora. A gente espera que tenha dado para vocês algum caminho, algum apontamento aí, para que tenha inspirado você a procurar a Soul, a fazer pelo menos as reflexões que você precisa fazer para a sua mudança. E a gente está aqui disponível para você, né? Desculpe novamente pelo problema técnico. Na próxima a gente tenta... mas está aprendendo também, né? Na próxima a gente consegue agendar, ver as agendas da VDO. O pessoal da VDO, obrigado, prestou pra gente um equipamento, deu algumas dicas pra gente. A VDO é uma empresa sensacional que transmite ao vivo. Exatamente. E a gente não conseguiu agenda com eles, mas obrigado pessoal pelas dicas. Na próxima não terá problema técnico, que a gente vai poder contar com esses profissionais também, tá bom? É verdade. Obrigado, pessoal. Gente, boa noite. Boa noite.